E aí, gente, estamos aqui para mais um vídeo, né, no canal. Então, gente, vamos dar continuidade, né? Essa aqui é a terceira parte do relato. E, gente, como eu já tinha falado no vídeo anterior, a gente foi morar junto em um mês de dezembro. Então, uns 5, 6 meses depois, ele alugou uma casa, né, para morar só eu e ele. E a gente foi, né? Pouco tempo depois, né, alguns dias depois, eu já descobri que eu tava grávida. E gente, quando a gente foi morar junto, começou a acontecer também outras situações assim. Como morava só eu e ele, gente, ele pegava e levava um monte de amigo dele, amigo com mulher, com namorada. Levava esse povo tudinho pra usar droga lá na casa que a gente morava. E enquanto esse povo tava lá, eu tinha que ficar trancada dentro do quarto. Gente, eu não podia falar nada, né? E, gente, foi passando assim, foi acontecendo tanta coisa, que foi chegando um ponto, gente, que eu fui parando, sabe, de questionar as coisas, de falar, porque eu sabia, né, que toda vez que eu questionava alguma coisa, tipo, ele sempre queria sair como certo, às vezes já voava em cima de mim, já vinha bater nessas coisas. Então, eu já tava lá vivendo, aceitando aquilo, né, então eu fui parando de questionar, de perguntar, sabe? Lembro, gente, que teve uma vez, ele tinha saído à tarde, falando que ia pra casa da mãe dele e sumiu. E quando foi à noite, né, eu tava tomando banho, tinha acabado de tomar banho, tava só de toalha, né, lá no banheiro ainda. E quando ele chegou, ele já entrou dentro do banheiro. Que ele era assim, gente, quando ele saía, ele sumia no mundo. Aí quando ele chegava olhando debaixo das camas, olhando nos quartos, olhando em todo canto, falando, né? Diz ele que era procurando se tinha macho dentro de casa. E, gente, ele chegou, né? E eu fui perguntar pra ele onde era que ele tava e tudo mais. E ele já veio muito ignorante, né? Falando comigo. Eu lembro que ele cuspiu na minha cara. E, gente, ninguém gosta de uma coisa dessa, né? E eu peguei e dei um tapa nele. Gente, nessa hora, ele começou a me espancar. Eu já tava grávida de 6 meses, né? Quando isso aconteceu. E eu lembro que ele saiu me arrastando pelos cabelos, né? De dentro do banheiro. Me jogou na sala, me jogou no chão. Começou a dar um monte de chute em mim. Um monte de chute, sabe? Me xingar de... Sabe, todo nome feio que vocês imaginar, ele tava me xingando nessa hora e me chutando. Eu lembro que ele pisava na minha cabeça, sabe? Teve uma hora que ele bateu na minha barriga e eu comecei a sentir muita dor, né? E ele pegou, depois de tudo isso, né? De ter me chutado, pisado na minha cabeça, cuspido na minha cara, me xingado de todo nome feio, ele começou a chorar, falando que, pedindo desculpa, que fui eu que tinha feito ele fazer aquilo. Sempre era eu que fazia, né? Sempre. Eu passava por tudo e ele ainda, pra sair como o inocente, como o coitado, ele sempre jogava todo o peso de tudo que ele fazia, ele jogava pra cima de mim. E quando eu falava alguma coisa, gente, ele sempre ficava falando pra mim, né, que ninguém ia me querer. Só ele que aceitava isso. Quando eu reclamava, assim, alguma coisa, tipo, na questão dele usar drogas, essas coisas, eu pedia, né, pra ele parar. Gente, ele surtava e já falava assim, ah, você deveria agradecer, que eu só suporto você por causa disso. Que se não fosse né, que eu fumasse, eu não suportava você. É ela que me tranquiliza, não sei o que, falando do que ele fumava lá, né? E, gente, isso fazia eu me sentir tão mal, era tanta coisa, né, que fazia eu me sentir mal. Eu não sei como eu aguentei isso por tanto tempo, né? Não sei. Gente, na gravidez, uma das formas também que ele encontrou de me afetar, assim, foi a questão de alimentação. Gente, eu passei muita fome quando eu tava grávida. Gente, em média, o peso que a gestante engorda é tipo entre 9 a 12 quilos. É o peso normal, né, de engordar. Gente, eu emagreci tanto na gravidez. Aí depois já no final, né, quando eu já tava quase tendo a bebê, acho que por conta do inchaço e também a bebê vai ganhando peso, né, no final da gestação, eu acabei engordando 7 quilos, já perto dela nascer, né, da bebê nascer. Ele pegou, pouco tempo depois dessa agressão aí que eu acabei de contar, ele viajou para outro estado, né, e eu lembro que ele mandava R$ 500 pra mim,
E quando eu falava que era pouco, ele falava um monte de coisa, começava a xingar, falava que ele ainda estava mandando muito, que de todos os amigos dele, ele era o único que mandava tanto dinheiro pra mulher. Gente, R$ 500. Aí desses R$ 500 era pra pagar aluguel, água, luz e uma parcela de um celular que ele tinha comprado no cartão da tia dele. E ficava o quê pra mim comprar alimento? Nada. Gente, eu só não passei fome assim mesmo porque, tipo, nos sábados a minha mãe vinha pra feira, né, aqui na cidade. E a minha mãe sempre trazia alguma coisa do sítio, assim, tipo, batata, macaxeira, essas coisas assim. E a minha mãe também sempre comprava na feira alguma coisa, tipo, alguma fruta, um negócio de mistura, assim, essas coisas. Eu lembro, gente, teve vezes que não tinha nada pra comer em casa, a única coisa que tinha era arroz, e eu cozinhava arroz e comia puro, assim, sem mistura. Tipo, não tinha um ovo, não tinha uma salsicha, não tinha nada. E quando eu falava sobre isso, ele falava que tava mandando muito dinheiro. E quando eu falava, gente, alguma coisa, tipo, de deixar ele já ficava me ameaçando, falando que se eu deixasse ele ia me matar, que se não era pra eu estar com ele, eu também não ia estar com mais ninguém. E isso, gente, querendo ou não, era tanta coisa que ele ficava falando, sabe? Que acabava dando. Realmente acabava dando um pouco de medo, né? E também, gente, não dá pra confiar em ninguém, né? É, aí, um tempo depois, ele voltou, né, dessa viagem dele. E logo em seguida a minha filha nasceu. E, gente, quando a minha filha tava já com uns 15 dias de nascida, né? Eu tava comentando, né, com ele que eu ia fazer academia. Gente, porque sempre foi meu sonho fazer academia. Eu tava comentando com ele que ia fazer. Gente, ele surtou, veio pra cima de mim, querendo bater em mim, falando que eu tava atrás de macho, que não sei o que, sabe? Sempre. E começou a me xingar de um monte de nome feio. Ele sempre arrumava um motivo, sabe? De uma confusão. Sendo que, gente, o que é que tem que fazer academia, né? Não tem nada. E nesse dia, gente, ele só não bateu em mim porque minha mãe tava lá, minha mãe entrou no meio, né? Começou a falar um monte de coisa. Aí ele parou, né? Se a minha mãe não tivesse lá, né? E, gente, depois que a minha filha nasceu, pouco tempo depois, né, a gente se separou. Acho que a minha filha tinha uns 2 meses, a gente se separou. E eu tava morando sozinha nessa casa. E, e eu lembro que tava chegando o dia dos pais, né? E, tipo assim, a gente tinha separado, só que conversava, né? Tipo, ele pedia foto da minha filha, vídeo, essas coisas. E eu ficava mandando. E, gente, como a minha filha, ela só mamava. é, E tava. Aí quando foi no dia dos pais, né? De manhã ele começou a me perturbar, falando que queria ver ela, que não sei o que, queria passar um tempo com ela, que nunca mais tinha visto. Ela só mamava, né? Não tinha como ela ir pra lá assim, passar um tempo. E ele, gente, ele ficou falando, eu acabei ficando com pena, né? Tipo, eu falei, não, não custa nada eu pegar e deixar ele ficar um tempinho com a menina. E ele veio pra casa lá onde eu tava morando, né? Com a minha filha. Pegou, chegou lá, ficou com ela e tudo mais. E eu tinha comprado um celular, gente. E tava pagando com o dinheiro, esse celular com o dinheiro do Bolsa Família. E ele começou a falar que eu tinha comprado o celular com o dinheiro que ele mandava. Gente, na gravidez, né? Sendo que o dinheiro não dava nem pra, não sobrava nem pra me comer, imagina pra comprar um celular. Ele começou a pedir pra mexer no meu celular, ele queria ver as conversas, queria ver as coisas. Gente, eu tava separado, né? Não tinha pra que mostrar nada pra ele. E ele começou me ameaçar, pegou faca e tudo, começou a quebrar as coisas dentro de casa. Gente, eu acho que, assim, pelo que eu lembro, assim, eu acho que essa foi a pior agressão de todas. Eu acho que foi essa, né? Que a minha filha, ela tinha por volta de uns 3 meses, né? E ele começou a me perturbar, né? Porque queria ver as mensagens, queria ver o celular. E eu não mostrei, não deixei. E ele pegou meu celular, né? Começou a me ameaçar. Depois ele começou a bater em mim, começou a bater. E queria que eu botasse a senha pra ele ver, né? Com quem eu falava, tudo. E eu não fiz isso. Ele quebrou meu celular todinho. É, e isso foi à tarde, gente, que ele chegou lá. E ele passou a tarde todinha lá, gente. Quando ele veio sair de lá, já eram umas 11 horas da noite. E, gente, da tarde, da hora que ele chegou, que ele começou a pedir o celular pra ver as mensagens e tudo, até a hora que ele saiu, ele tava me espancando.
Gente, eu fiquei com o olho roxo, nariz sangrando, boca pocada, toda cheia de hematoma. Fiquei toda machucada. Ele bateu tanto em mim nesse dia, tanto, tanto, tanto. Foi a pior, sabe, de todas as agressões assim. Esse dia foi a pior. E eu lembro que a minha filha, né, era bem bebezinha, gente, mas eu lembro que ela chorava muito, chorava muito, chorava muito. E ela ficou muito tempo, né, assustada, que ela, quando tipo o homem, né, voz de homem, né, que é voz grossa, quando algum homem assim falava perto dela, eu lembro que ela chorava, porque ela ficou muito assustada, mas desse dia, né, que ele gritava muito, me xingando, falando um monte de coisa, me chutando, puxando meus cabelos, sabe, tudo que vocês pensarem, ele fez nesse dia. Ele veio sair de lá, né, já era umas 11 meia-noite, sei lá. Já era bem tarde. Gente, eu fiquei tão machucada. Eu tava me sentindo fraca de tanto que ele tinha me espancado. Eu lembro que ele foi embora. E depois chegou lá, a família dele chegou lá no carro. E, gente, eu tão ingênua, eles falaram que não, a gente vai levar você pro sítio, porque é pra ele não chegar perto de você. E, gente, se realmente eles quisessem me ajudar, na verdade eles teriam me pegado e teriam me levado pra delegacia, né? E não me escondi, eles pegaram, eu toda machucada, com o olho inchado, o roxo. Gente, eu fiquei, sabe, feia, minha roupa, minha blusa que eu tava toda suja de sangue. E a família dele pegou, né, me convenceu, falando que era para me proteger dele. Aí me convenceu a me levar para um sítio, que tem bem pra lá aqui da cidade, né, que era onde morava outra tia dele. Aí me convenceram a me levar pra lá e ficaram comigo lá, gente, eu acho que uns 3 dias na casa dessa tia. E falando que era pra me ajudar, né? Sendo que, gente, eu muito ingênua, porque se realmente quisesse ajudar, né? Teria me levado pra delegacia, eu toda arrebentada. Aí, depois desses dias, eu fui pra casa da minha mãe, né? Me mudei pra casa da minha mãe e tudo. Depois ele viajou. Aí, depois de um tempo, gente, sei lá, acho que uns 8 meses depois, ele voltou de viagem. E teve um dia, gente, que ele foi buscar a minha filha lá na fazenda. Foi com a mãe dele, pegou minha filha pra passar o dia, né? Aí quando foi à tarde, na hora dele levar, lá tinha um mercado, né? Que eu tinha ido nesse mercado com uma amiga, tinha ido comprar assim algumas besteirinhas que tava faltando. Tinha câmera nesse mercado. E na hora que ele chegou, gente, tinha, sabe, nesse mercado sempre ficava gente assim na porta, tipo, e tinha uns meninos de lá da fazenda, né, que tava assim também, meio perto. E, gente, quando ele chegou, foi entregar a menina lá, né, e na hora que ele chegou, gente, que ele me viu lá, viu que tinha uns meninos assim perto, ele já desceu da moto, já começou a me bater em mim, rasgou minha roupa, rasgou minha saia. Eu só não fiquei nua porque tava, sabe a fralda de pano? Eu peguei uma fralda de pano e enrolei assim. E ele começou a me ameaçar, a falar um monte de coisa. A sorte, gente, foi que teve as imagens, né, das câmeras lá do mercado. Acho que foi o dono do mercado, né? Não sei. Que ligou pra polícia, aí daí a pouco. Aí ele foi embora. Aí daí a pouco a polícia chegou. Aí ele chegou a ser preso, né? Nesse dia, chegou a ser preso. Só que a família dele pagou lá um valor. E ele foi solto alguns dias depois. E, gente, eu tinha bloqueado ele de tudo nesse dia. E uma tia dele começou a vir me perturbar, né? Pra me falar com ele, que não sei o que, não sei o que. Gente, eu tava decidida realmente não ter contato nenhum mais com ele. Aí, não sei o que diabos deu na minha cabeça. Só sendo muito burra. Gente, ele mandava áudio pra mim pelo celular da tia dele, chorando, implorando, falando que o sonho dele era criar a filha dele comigo, que não sei o que. E eu, gente, eu burra, caí na conversa dele mais uma vez, né? Aí, voltei com ele. E, gente, nessa volta, até que ele não tava como era antes, né? Tipo, a gente tinha passado quase um ano separado e tudo. Aí teve essa agressão, né? Quando ele voltou de viagem, que ele rasgou minha roupa no meio do povo, chegou a ser preso e tudo. A gente voltou a morar junto, né? Ele não tava assim tão como era antes. Só que, tipo, surtava também, do nada, né? Como antes, surtava e tudo mais. Eu lembro que ele quebrou um guarda-roupa que eu tinha comprado. Quebrou, quebrou cadeira. Tipo, ele só quebrava as coisas que eram minhas. Tipo, coisas que eram, ou que eu tinha comprado ou que eu tinha ganhado. Tipo, ele não quebrava nada
ele tinha comprado. Era sempre minhas coisas. Tipo, ele surtava, quebrava. Teve uma vez que ele surtou e quebrou um monte de copo dentro de casa. Quebrava liquidificador, sabe? Tudo, assim. Ele surtava e começava a quebrar as coisas dentro de casa. Aí, gente, o tempo foi passando, passando. Aconteceu algumas agressões, mas, tipo, não foi pesada como essas que tinham acontecido. Só que ele era uma pessoa que me tratava extremamente mal, né? Não tinha parado de me tratar mal e tudo. Eu ainda passei com ele, depois dessa volta, a gente ainda passou, eu acho que por volta de 1 ano junto ainda. Só que era, sabe, muita coisa assim ruim que acontecia também. E, e acabou, gente, que eu caí na real, né? Eu vi que realmente não era uma pessoa pra mim. Foi aí, gente, que, sei lá, acho que veio uma luz de Deus, né? E falou, não, essa pessoa não é pra você. Aí eu caí na real, resolvi me separar, ele não queria. Aí eu mudei de cidade, que quando isso aconteceu, a gente tava morando em outra cidade, que é próximo daqui. Aí eu voltei pra essa cidade que eu tô morando agora. E eu lembro, gente, que ele ia na porta da minha casa. Sabe aquelas pedras de calçamento? Umas pedras que é grandona, assim, meio quadrada. Gente, ele chegava lá na porta da minha casa, ficava jogando aquelas pedras no portão, atrás de quebrar, pra entrar pra dentro. Quando eu separei, né, eu comecei a estudar. E eu estudava à noite e a minha filha ficava lá, né, com a família dele. Gente, ele inventava de trazer a menina. Aí ele já pra ver se entrava pra dentro de casa. Só que eu não abria. Eu queria, tipo assim, ele deixava a menina na calçada e descer, né, na moto. Aí eu abria o portão, pegava a menina e colocava pra dentro. Até que teve uma vez, gente, que ele pegou, foi levar, depois que eu cheguei da escola, né, ele foi levar a menina, foi trazer a minha filha e pegou, a menina tava acordada, ele pegou a menina no colo, começou a balançar pra ver se ela dormia, pra eu abrir a porta enquanto ela ainda estivesse lá, né? Porque se a menina tivesse dormido, ele não ia deixar ela no chão. Depois ele ficou balançando a menina, balançou, 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 até que a menina dormiu pra querer entrar pra dentro. E eu lembro que eu liguei, não sei se foi pra mãe dele ou foi pro irmão dele. Aí daí a pouco chegou a mãe dele e o irmão, né? Aí convenceram ele a ir embora. E, gente, até que a gente perdeu o contato de vez, né? Ele não queria pagar pensão, eu tive que entrar na justiça, ele ficava falando que se eu quisesse dinheiro de pensão era pra me dar pro macho. E foi isso, gente. Depois a gente pegou e parou de se falar, até hoje, graças a Deus. Hoje em dia a gente não tem contato nenhum, né? Qualquer coisa que eu quero resolver assim, tipo, da minha filha, né, que ele tem alguma coisa a ver, assim, eu sempre falo com o irmão dele. Até com a mãe dele eu também não tenho muito contato. Na verdade, eu não tenho contato direito com ninguém, né? Só que assim, quando precisa, né, eu falo com o irmão dele. E é isso, gente. Olha, gente, o meu conselho para as meninas, né, tipo, que tá conhecendo alguém, cuidado, gente, porque, gente, toda pessoa que é abusiva, gente, ela dá muitos sinais no começo, muitos, muitos, muitos sinais. Gente, a gente, não sei se por inocência, não sei, a gente não percebe, mas são muitos sinais, gente, e os sinais são bem claros, é a gente que realmente não quer ver. E espero também, gente, que você, né, que esteja me assistindo aí, se você estiver passando pelo que eu passei, espero que você acorde para a vida, né, e consiga sair dessa situação. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo.